Convido, uma mão você coloca no seu coração, a outra você estende para Luana. Da mesma maneira, eu te convido a interceder por ela, para que ela também possa, nessa pregação, se apoiar no braço poderoso de Deus. Porque eu tenho certeza que a partir de agora, todo espírito de morte já está caindo por terra, nesse momento. E essa pregação será a fonte de vida, para todos que aqui estão e que nos acompanham de casa, pelas redes sociais, pela internet. Por isso, meu Deus, nós queremos consagrar essa pregação nas mãos de Nossa Senhora, que é cheia do Espírito, para que também nós possamos, como ela, brotar o Espírito em nós. Ave Maria, cheia de graça. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia! Uai, gente, pode ser melhor, né? Bom dia! Melhorou. Me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Luana, eu tenho 33 anos, sou casada, tenho 2 filhos, que em algum momento pode ser que vocês viram correndo por aí, e ontem um falando no microfone durante a missa, que é o Giovanni, de 5 anos, e o Josué, que tem 3 anos. Eu sou natural de Embu das Artes, São Paulo, mas eu estou aqui em Viçosa desde 2013, então eu estou quase viçosense. Diz que quando a gente passa o tempo da idade que a gente chegou em Viçosa, eu cheguei com 20. Depois que eu já tiver 20 anos aqui, eu já sou oficialmente viçosense. Então eu estou caminhando para ser oficialmente, ter meu visto viçosense. Agradecer, né, a todos pelas orações, também que graça que a gente tem das redes sociais e poder estar ligado, tem meus amigos que estão me vendo de longe, meus pais, meus familiares, então é uma alegria estar com vocês aqui e também com quem acompanha a gente. Gostaria de pedir para vocês pegar a palavra lá em Atos dos Apóstolos 17, está mais para o fim da Bíblia. Atos dos Apóstolos 17, a gente vai ler a partir do versículo 22. Atos 17, 22. Atos 17, 22. Amém? Ih, foi meio fraco. Amém? Amém. Paulo, em pé, no meio do Areópago, disse: Homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. Percorrendo a cidade e considerando os monumentos do vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. O que adorais, sem o conhecer, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Vamos ler junto comigo essa parte, a partir do porquê. Porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Palavra do Senhor? Nossa, gente, palavra do Senhor?
Melhor. Então, contextualizando um pouquinho da palavra, Paulo, ele estava em sua segunda viagem missionária. Então, ele já tinha passado por outras cidades. A última cidade que ele tinha estado era em Bereia. E lá em Bereia, uma cidadezinha pequena, interiorana, as pessoas de lá se abriram muito ao anúncio da palavra do Senhor. Então, lá começou uma comunidade de pessoas realmente fiéis, que criam em Cristo, que criam na ressurreição, que criam naquilo que Paulo, né, anunciava a Jesus. E aí, alguns judeus que não acreditavam em Cristo ficaram revoltados, deram um jeito de expulsar Paulo de lá. Então, começaram a fazer tumultos, né, em meio a onde tinham muitas pessoas. Começaram a persegui-lo, né, a querer açoitá-lo, bater e tudo mais. Então, Paulo saiu fugido de lá. Saiu fugido para Atenas. E deixou lá em Bereia seus companheiros, né, Silas e Timóteo. Ficaram lá em Bereia. Paulo foi para Atenas com o intuito, né, de fugir para que não acontecesse nada com ele. E esperar os seus companheiros de pregação, seus companheiros de missão, chegarem para então anunciar a palavra. Só que quando Paulo começa a andar ali por Atenas, ele fica assombrado, revoltado. Paulo começa a olhar na cidade o tanto de estátuas que tinham erguidas para deuses, o tanto de altares que haviam sido construídos ali, e aquilo começa a inquietar o coração dele de tal forma que ele fala, vou anunciar a palavra aqui, não vai ter jeito de esperar não. E é muito doido, porque Atenas, ela era o berço, né, da filosofia, da cultura, das artes, né, na Grécia, aquela coisa toda. E aí Paulo fica assim, indignado, porque como um lugar onde há tanta cultura, tanta filosofia, não se conhece a Deus, não se conhece a Jesus Cristo. E aí Paulo vai passando por lá nessa indignação. Primeiro, ele vai até uma sinagoga. Porque Paulo vai à sinagoga porque os judeus já acreditam em Deus. Então, é mais fácil ele anunciar Jesus Cristo lá primeiro. E aí ele vai lá, começa na sinagoga, depois ele vai para as praças. A praça, né, é a ágora grega, o lugar onde os filósofos anunciavam suas teorias, onde todo mundo que tinha uma novidade contava, onde aconteciam todas as movimentações da cidade. Então, aquele ponto alto da cidade. E lá, quando ele está na praça, os filósofos começam a se incomodar com aquilo que ele anunciava. Lá haviam diversos filósofos que acreditavam, né, que a vida acabava aqui, então você tinha que curtir, você tinha que aproveitar, você tinha que experimentar, né, de todos os prazeres, porque acabou. Já tinham outros que achavam que a gente tinha um destino determinado, que todo mundo era destinado a sofrer, e aquele destino era aquele mesmo, não tinha jeito. Então, Paulo vem anunciar algo que para eles é estranho. Primeiro, anunciar que não dá para viver tudo o que se quer aqui nessa terra, não, porque tem um juízo final, tem um depois, não morreu, acabou, não. E também que não existe, né, um destino que você vai exatamente acontecer aquilo, como alguns outros filósofos acreditavam, mas que por Cristo é possível a conversão, é possível o arrependimento. Então, os filósofos começaram a ficar incomodados. E quando Paulo falava de Jesus e da ressurreição, a ignorância, né, a falta de conhecimento deles era tão grande que eles achavam que Jesus era um Deus e a ressurreição era outra deusa. E aí os filósofos ali se questionavam, né, de que deuses ele está falando, esses deuses estranhos que ele está falando. E aí Paulo gerou um rebuliço tão grande naquela cidade, mas tão grande, que ele foi chamado como se fosse para depor no Areópago. O Areópago era como se fosse o conselho ali da cidade, onde se tomavam as decisões administrativas. Também funcionava como um supremo tribunal, onde havia julgamento. Então, quando aparecia algo assim, uma doutrina nova, precisava passar lá pelo Areópago, para que os conselheiros de lá, os areopagitas, pudessem afirmar que aquela pessoa podia anunciar ou não aquilo. E aí Paulo, ele se coloca ali diante, né? Imagina assim, uma multidão de gente, Paulo ali no meio,
E Paulo foi lá para Atenas, e olha só como que é. Dizem os especialistas, né, os historiadores, que eles tinham cerca de 30 mil ídolos. 30 mil estátuas diferentes, mais de 30 mil. Então, praticamente para cada entrada de uma casa, tinha um altar erguido para um Deus diferente. E em meio a esses 30 mil altares, Paulo vê um altar e que estava escrito: ao Deus desconhecido. E aí esse altar ao Deus desconhecido é porque eles tinham muito medo da ira dos deuses. Então eles falavam assim: se não tiver um altar aqui na terra para algum dos deuses, ele pode se irar e a ira dele acabar com a gente. Então é melhor garantir que tem um altar aqui para o Deus que a gente não sabe. E aí Paulo utiliza dessa observação para começar o seu discurso. Olha só, primeiro ele dá uma levantada na moral da galera. Percorrendo a cidade e considerando os monumentos do vosso culto, encontrei também um altar com essa inscrição: a um Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, eu vou-lo anuncio. Então, Paulo, sabendo desse altar, se aproveita dessa situação para poder anunciar para eles quem era Deus. Uma coisa importante da gente entender, que um ídolo, ele é um quê? É uma estátua que eu construo e eu considero ele um Deus. Então, muitas vezes alguém vê nossa imagenzinha de Nossa Senhora em casa e fala: olha, idolatria. Não é idolatria, porque nós rezamos a Nossa Senhora para que ela leve as nossas intenções para Deus. E Nossa Senhora nos aponta a Deus, não é? Repete isso comigo: Nossa Senhora nos aponta a Deus. A Deus. Os santos também nos apontam para Deus. Então, nós não estamos ali com o nosso santo, né? Com a nossa imagem, rezando, pedindo a intercessão, colocando ele como Deus, não. Idolatria é a escultura que ele fazia ali, ele acreditava que aquela escultura era um Deus. E outra coisa interessante da idolatria: o inimigo, ele é muito astuto. Porque o inimigo, ele foi, né? Satanás, ele foi decaído do céu, por quê? Ele queria ser Deus. Então, em todo lugar que ele pode se esconder, para ele ter um pouquinho de culto, para ele ter um pouquinho de respeito, essa adoração, ele vai se esconder. Então, quando nós temos que tomar muito cuidado, colocamos alguma coisa no lugar de Deus, ai, 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 ele se esconde, ó, lá atrás, para receber um pouquinho de culto. Você quer prestar culto ao inimigo? Uai, gente, você quer prestar culto ao inimigo? Não, eu também não. E aí, Paulo começa, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que há nele é o Senhor do céu e da terra. Vamos repetir isso comigo? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. A primeira verdade que Paulo anuncia a esse povo, que esse Deus que eles não conheciam, ele fez tudo no mundo, tudo que há no mundo, e é Senhor do céu e da terra, de tudo que há aqui. Aí ele já desbancou os 30 mil ídolos que eles tinham lá. Porque lá eles têm Deus para tudo, né? É o Deus da vida, é o Deus da fertilidade, é o Deus do vinho, é o Deus não sei o quê, é o Deus sei que lá, é o Deus sei lá. Não, não tem. O único Deus, Senhor do céu e da terra. Repete assim comigo: Deus é o único Senhor do céu e da terra. Primeira verdade que Paulo anuncia aí, ó. Aí depois, ele fala assim, ó: e não habita em templos feitos por mãos humanas. Para que um Deus existisse ali naquela época, ele precisava de alguém que representasse ele. E aí ele fala para os atenienses, né: olha, aqui para você ter um Deus, né, quando a gente pensa a pregação do Nazita lá, do Baal, para ter Baal tinha que ter uma estátua, tinha que ter um altar construído, mas Deus não precisa de estátua, não precisa de altar construído para saber que ele é Deus.
Não precisa. Então, ele já coloca essa verdade e vai apresentando aí para eles. Nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, aqui, Paulo fala sobre nosso Deus, que é aquele, que fez todas as coisas. E nós sabemos que Deus fez todas as coisas, não sabemos? Sim ou não? Sabe, né, gente? Nós cantamos aqui na animação. Nós cantamos acima de todo nome, Tu és o Senhor, Ontem. E várias outras coisas. O Senhor é Deus. E aí o que acontece? Deus, Ele fez todas as coisas e Ele mantém todas as coisas. Então, olha só, se eu estou aqui em pé hoje falando para vocês, é porque Deus me fez e Deus me mantém. Lá em Colossenses 1, no versículo 17, está escrito assim: Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas têm a sua subsistência nele. A palavra da subsistência, subsistem, é que tem a existência mantida por Deus. Então, para que nós estejamos aqui, nós estamos ligados a Deus de uma tal maneira, e Ele pensa em nós de uma tal maneira, que se Ele parasse um minuto assim e falar, não vou pensar nesse povo não, tudo aqui desaparecesse, ó. Por quê? Porque Deus, Ele é criador. Olha só, a gente faz coisas. Quem aqui sabe fazer bolo? Alguém aqui já inventou uma receita de bolo, assim, um dia que você não tinha todos os ingredientes? Quem já inventou aí em casa? Às vezes dá certo, às vezes não, Você inventou, mas você criou um bolo? Não. Deus cria do nada. Gente, isso é muito doido, Porque são mistérios que a gente não vai entender. A gente só vai entender depois que a gente morrer, com a graça de Deus, encontrar lá com Jesus no céu. E a gente falar, pô, Deus, era isso aí que eu estava tentando entender lá e eu não entendia direito, não. Mas Deus criou tudo do nada. Então, Ele nos criou do nada. E aí, Deus, Ele não precisa de matéria para criar. A voz de Deus cria. O Senhor, quando foi criar o mundo, Ele falou, faça-se. Faça-se. No princípio era o verbo. Faça-se. E tudo se fez. E é muito bonito, Porque Ele é o autor da nossa vida. Então, lá em Gênesis 1, 26, Deus disse assim, Então, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus fez, Deus criou. Deus criou. Nós estamos interligados de tal maneira em Deus, nosso Criador, numa relação tão profunda de amor, numa relação tão profunda de intimidade, que nós dependemos de tudo dEle. Fala assim, bate seu peito, eu dependo em tudo de Deus. Aí você fala assim, Luane, quem não acredita em Deus? Depende também. Só que Deus é infinita misericórdia, infinita bondade, infinito amor. Ele não fez a gente querendo, coisa assim. Ele não espera em troca te manter vivo se você não acreditar nele. Então, quem é ateu, Deus vai manter vivo, mesmo que não acredite, porque nossa existência depende dele, nós viemos dele. Nós nos movemos, nós andamos, nós somos, nós existimos em Deus. Então, é um mistério muito grande de ligação. Deus, Ele é pessoal. O relacionamento nosso com Deus é muito íntimo. E isso também não cabia na cabeça do povo lá de Atenas, não. Esse relacionamento de um Deus que ama individualmente. Você tem noção disso? Que Deus, Ele te ama individualmente? Quem aqui tem alguma pinta na parte do corpo? Não precisa falar onde é não, tá? Alguém tem pinta? Eu tenho. Aí eu lembro que um dia o Josué perguntou assim, meu filho mais novo, mamãe, quem que pintou esse negócio em você? Aí eu falei, foi Deus que pintou na mamãe. Até a pinta que a gente tem, Deus pensou.
em todos os detalhes e pensou com amor. Ai, meu irmão, quando você pensar assim, Luana, mas eu estou num momento da minha vida que eu acho que Deus não me ama. Aí você vai pegar o livro de Sabedoria 11:24. Presta atenção. Porque amais tudo o que existe, e não odiais nada do que fizestes. Porquanto, se odiasseis, não teríeis feito de modo algum. Então, meu irmão, quando você fala assim, Deus não me ama, Deus não me queria sim, porque se Ele não te quisesse, se Ele não te amasse, Ele não tinha feito. Você entendeu? Você entendeu? Fala assim. Entendeu? Então, quando você estiver naquele momento de angústia, falando assim, Deus me esqueceu, Deus não me ama. Ele ama sim, pô. Se Ele não te amasse, Ele não tinha te feito. Né? Claro que a gente, quando faz alguma coisa, a gente come às vezes uma coisa que a gente não gosta, né? A gente faz uma coisa que a gente não gosta. Mas Deus não faria se Ele não amasse, se Ele não quisesse, não faria. Então, o primeiro ponto que nós temos é Deus quem dá a vida, o Deus que cria a vida, o Deus que nos criou. Então, Deus nos criou, né? Deu-nos a vida com amor e para o amor. Com muito amor. Então, toda vez que você se sentir desolado aí, achando que Deus não te ama, você faz igual o Padre Léo falava, né? Ô sua anta, se Deus não te amasse, Ele não teria te criado. Então, só por Ele ter te criado, Ele te ama. Amém? Outro ponto. Após a criação, nós temos um momento muito crítico, né? A criação, gente, Deus fez tudo bom. Deus fez tudo belo. Deus fez tudo ordenado. Tudo tem medida. Olha que coisa doida. Tudo tem peso, né? Tem massa, por exemplo. Eu estou com 65 quilos. Né? Aí eu pego minha Bíblia, sei lá, minha Bíblia tem uns 300 gramas. Tudo tem peso, tem medida, tem altura, né? Tem largura, tem dimensão. Olha que loucura. Como que a gente pode pensar que as coisas foram tiradas do nada? Cada organismo tem suas necessidades. A gente tem bactérias que vivem em ambientes sem oxigênio. Olha só, como que isso pode ter sido um acaso? O nosso corpo, para funcionar, gente, o nosso corpo para funcionar é uma coisa muito doida. Porque se uma coisa funciona fora do lugar, atrapalha o resto todo, né não? Se tem uma coisa descompassada, aí a gente vira saudade, né? Nós vamos para o céu, com a graça de Deus. Vou dar uma passadinha no purgatório, dependendo do nível que tiver o negócio, mas nós queremos chegar lá. Mas o nosso corpo funciona de maneira perfeita e ordenada. Deus fez belo, Deus fez bom, Deus fez ordenado. E aí entra no mundo a mancha do pecado para azedar o doce. Estava tudo muito bom, né? Tudo muito bom. Aí Deus deu liberdade, porque Ele nos criou com liberdade, consciência. E aí na nossa liberdade, o pecado entrou no mundo. E aí Deus é tão bonito, e Ele tem uma sede de vida tão grande, tão grande, tão grande. Deus é amigo da vida, Ele é sedento pela vida. Quando a mancha do pecado entra no mundo, e nós somos, né, condenados à morte eterna, se for pensar, Ele manda Jesus para nos salvar e nos dar a vida eterna. Deus ama a vida. Deus é amigo da vida. Toda a criação de Deus ama a vida. Você já viu algum animal, uma pombinha assim? Pombinha bota seus ovos, né? A pombinha vai falar, não vou botar esses ovos aqui não, vou jogar esses trem tudo fora, eu não quero que esses passarinhos nasçam não. Eu nunca vi, não. Você já viu? Que a gente vê aqueles passarinhos entrão, né? Que joga o ovo dos outros assim, ó, para fora e coloca o dele. Mas a natureza mesmo anseia por vida. E Deus ansiando por vida, e não só essa vida aqui terrena, nos manda seu Filho Jesus para morrer por nós, para que nós tenhamos acesso à vida eterna. Ô glória! Fala assim comigo. Ô glória! Nós temos acesso à vida eterna.
Então Jesus, meu filho, morreu por mim, morreu por você, morreu por nós, para que nós tenhamos acesso à vida eterna. O Senhor tem sede de vida, anseia por vida, anseia por vida. Aí você fala, beleza, Luana, Deus me deu a vida. Deus mandou o Filho Jesus para me dar a vida eterna. Mas por que eu ainda às vezes tenho sentimentos de morte? Porque às vezes eu fico deprimido, fico pensando assim, nossa, mas que vale a minha existência, não vale nem R$1. Já ouviu a expressão? Não vale nem a moeda de R$1. Antes era a nota, né? Começou com a nota de R$1, agora é a moeda de R$1, não vale nem R$1. Tinha 1 centavo, né? Tem gente que fala, não vale nem 1 centavo. É mesmo, quando a pessoa não presta, fala que não vale nem 1 centavo, né? Mas 1 centavo está tão desvalorizado que a gente está até falando que não vale R$1. E aí você pensa, mas de onde surgem esses sentimentos? Por que eu estou assim? Porque nós não temos clamado a vida com a Trindade toda. Essa aqui, ó, é Santa Helena Guerra. Ela é minha amiga lá do céu, né? Aqui tem uma relíquia dela, é um pedacinho da túnica que ela usou. Eu ganhei quando ela ainda era beata, de um amigo meu que hoje é Frei Giovanni, que não era Giovanni, chama Giovanni, eu tenho o filho Giovanni, então olha que bênção, né? Frei Giovanni. E essa minha amiga do céu me ensinou muitas coisas sobre o Espírito Santo, porque Santa Helena Guerra, ela é apóstola do Espírito Santo. Então, se hoje nós conhecemos o Espírito Santo como conhecemos, foi por insistência dessa mulher aqui. Ela mandou um montão de carta para o Papa Leão XIII, nós estamos no Papa Leão XIV, certo? Leão XIII, mandou um monte de carta para ele falando do Espírito Santo, que a igreja precisava do Espírito Santo, que era momento de se mover o Espírito Santo, que era preciso fazer a novena do Espírito Santo. Aí está, Luana, por que você está falando tudo isso? Para falar uma frase dela. E ela fala assim, ó, o Espírito Santo é a tua vida, e tu não podes fazer nada de bom sem ele. O Espírito Santo é a tua vida, e tu não podes fazer nada de bom sem ele. Se nós não clamamos o Espírito Santo, se nós não pedimos que o Espírito Santo seja essa vida em nós, nós vivemos como se nós fôssemos zumbis, vivos mortos, né? E zumbi é um bicho feio, não é? Misericórdia. Eu não tive coragem de assistir aquele The Walking Dead lá, não. O povo assistia aquele trem e ficava falando para mim, nunca tive coragem de ver aquele negócio. Morto-vivo é um trem muito feio. E às vezes a nossa alma perde a beleza da vida, porque nós não estamos clamando o Espírito Santo para nos dar esta vida. O Espírito Santo, ele é um movimento de amor entre o Pai e o Filho. E nesse movimento de amor, ele se move em nós e gera vida em nós. E isso é bonito demais. Se você pensar, né? Em Deus, nós somos, nos movemos, existimos e somos. Então, como uma árvore ali, né? Deus Pai, Deus Filho, e nós ligados a ela. Muitas vezes o Senhor usa, né? Eu sou a videira e vós os ramos. Mas vou comparar nós com as folhinhas ali da árvore. Nós estamos em Deus, estamos ligados a Cristo nessa árvore, mas se não tiver seiva passando nessa árvore, não chega a vida à folha. Se uma árvore não tem seiva, ela está seca, não está? Sim ou não? Sim. Agora tem árvore que às vezes você vê, ela está sem folhinha, né? Mas você dá uma raspadinha, ela ainda está verdinha, uma hora ou outra ela dá folhas, porque a seiva está ali, ainda tem vida. O Espírito Santo é a seiva da nossa vida. A seiva. É Ele que tem que gerar e levar essa vida em nós. Essa vida que nós já recebemos do Pai que nos criou. Essa vida eterna que nós já recebemos de Jesus Cristo que nos remiu.
E essa vida do Espírito Santo vem em nós gerar vida em nova vida. A gente vive plenamente a conversão quando nós deixamos que o Espírito Santo haja e gere vida em nós. Porque a vida que o Espírito Santo gera em nós é sempre vida nova. Fala isso, a vida que o Espírito Santo gera em nós é sempre vida nova. Então, se nós caminhamos e nós queremos caminhar por essa terra, tendo vida nova, tendo uma vida convertida, que vai se convertendo, né, a cada dia, que vai se moldando ao querer de Deus a cada dia, é necessário que nós permitamos que o Espírito Santo seja a vida em nós. O tema desse encontro, esse aqui, né? Vocês conseguem ler daí? Qual que é o tema? É Ele? É Ele quem dá a todos a vida. O Deus Trino que dá a vida. E o Espírito Santo que gera essa vida nova em nós. Meu irmão, a gente vai conseguir ir para o céu sozinho? A gente precisa de muita ajuda, né? Jonathan apresentou aqui, a gente precisa da ajuda da nossa comunidade, né? Jonathan trouxe o Mateus aqui para falar, até das portas que Mateus arruma lá. E a gente precisa muito mais do auxílio do Espírito Santo para gerar vida em nós. E Jesus também que nos dá a vida. Onde nós encontramos Jesus? Na Eucaristia. Então nós precisamos buscar a Eucaristia para que a gente tenha vida também em Jesus. Comunhão com Jesus. Nós temos vida quando nós estamos em comunhão com Deus. É um relacionamento muito interessante. Porque Deus, mesmo que nós estejamos, né, ligados a Ele, nos movamos, existimos e somos nele, Ele tem sede de nós, porque nós precisamos decidir ser dele. Nós precisamos decidir sermos dele. Se a gente não decide ser dele, a gente fica andando aí pelo mundo como zumbi. A gente fica andando pelo mundo como zumbi. Nós precisamos decidir pela vida, pela vida. Na leitura da missa de domingo, a primeira leitura falava assim: diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Mas você tem que saber escolher. Diante de nós o tempo todo é nos colocado a vida e a morte. Mas nós precisamos saber escolher. Deus deseja que nós escolhamos pela vida. Que nós anseiemos pela vida, que assim como a criação, nós desejemos a vida. E o mundo, ao contrário, tenta que nós não queiramos a vida. Quantas situações de morte nós vemos na nossa realidade? Pessoas que tratam o aborto como se fosse algo comum. Matar uma criança se tornou algo comum. Ah, Luana, mas o povo fala que não é criança não, ali é só o feto. Só o feto, gente? Mas nascer não é a criança. Não é só se nascer a criança, já é a criança ali. Eu lembro que quando eu estava grávida foram 2 situações, e nas minhas 2 gravidezes. Quando eu estava grávida do Giovanni, saiu uma questão assim de votar, a legalização do aborto, esses negócios todos. E eu estava grávida do Giovanni e eu chorava um tanto que eu falava: gente, como é possível ter coragem e não entender que é vida? É vida que é gerado, que é amado, que é querido, que Deus quis, que Deus fez. Mas a cada vez tentam banalizar a morte, banalizar a vida, né? Outra coisa que eu acho muito doido. Quando acontece um acidente ou alguém foi atropelado, o povo começa a compartilhar aquele negócio no WhatsApp como se fosse foto de... Como que chama aqueles negócios que o povo faz? Corrente? Como se fosse corrente, né? Tipo assim, começa a compartilhar, a pessoa está ali, desculpa as palavras, né? Estribuchada no chão, toda ensanguentada, e o povo compartilhando. Olá, você viu, fulano morreu ali, foi atropelado. Como se fosse algo comum de ver. Como se a morte fosse um negócio assim: olha lá, morreu. Não se preocupa na família da pessoa, não se preocupa em quem é a pessoa, em que situação a pessoa está, não se preocupa. Eu lembro quando minha sogra faleceu num acidente, antes de eu casar.
E ela morreu no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E eu lembro que eu cheguei em Viçosa, né? E eu vi um jornal com a foto do carro batido, né, e amassado. E aquele negócio me gerou uma dor tão grande. Eu falei, gente, as pessoas não têm um pingo de consideração por aquela pessoa que está sofrendo. Compartilha a foto do outro tá morrido, tirado. Outro dia, meu tio também estava falando do vídeo lá, do traficante tirando a pele do moço, assim, o moço vivo. E compartilha isso como se fosse algo tão banal, que a morte é tão banal. Agora, a vida que é para se comemorar, a vida que é para se falar, ela vai sendo abafada. O mundo quer nos deixar conformados com a morte. Da gente achar que a morte é um negócio comum, não. Pode matar mesmo, não tem problema não. Muitas vezes colocam a vida de um animal superior à vida de uma pessoa. Oi, gente, eu já ouvi a crueldade de uma pessoa falar que um cachorro abandonado na rua é mais indefeso do que um bebê abandonado na rua, porque o bebê sabe chorar. Aí eu falei, oh meu Deus do céu, o mundo está meio perdido. Eu fiquei preocupada. Falei, desse nível assim, né? Porque o cachorro não tem instinto, né? Ele não nasceu para saber se virar. O bebê nasceu para saber se virar na rua. E a gente fica em situações que ficam se cultuando a morte, se cultuando a morte, se cultuando a morte. E cada vez fica mais maneiro falar sobre a morte, né? Coisas de morte. Nada contra quem curte um heavy metal, tá? Nada contra. Se quiser, não sei. Mas eu não gosto muito, não. Mas aquelas coisas de caveira, aqueles negócios tudo, né? Coloca como se fosse algo bonito. Mas eu não estou falando da morte desse corpo. Estou falando da morte em todos os sentidos de morte. E Deus é um Deus de vida, na certeza de que a vida não acaba aqui. Aquela pessoa que você compartilhou a foto dela no Zap, ela morta lá, a vida dela não acabou aqui. Ela pode ter se encontrado com Deus, ela pode ter, né, ido para o purgatório, ela pode ter ido para o inferno, está compartilhando aquilo como se fosse algo comum. Deus é Deus de vida, meu irmão. Deus é Deus de vida, e quanto mais a gente cultua a morte, mais a gente está fadado à morte. Não é a morte aqui não, é a morte eterna. Você quer a morte eterna? Oi, gente, pelo amor de Deus, você quer a morte eterna? Não. Você quer a vida eterna? Sim. Nós queremos a vida e nós precisamos defender a vida, nós precisamos anunciar a vida. Nós precisamos proclamar a vida, comemorar a vida, e seja a vida aqui, seja a vida eterna. Às vezes a gente vai, né, no velório, a pessoa que teve uma vida tão reta, uma vida tão santa, e a gente fala, olha, ela já está olhando a glória de Deus. Então mesmo no momento de tristeza, nós celebramos a vida eterna. Uma criança nasce, a alegria de uma criança nascer, mais uma criança no mundo. Mas hoje as pessoas ficam tristes, falam assim, o mundo está cheio de gente. Daqui a pouco vai ter só velho, não vai ter criança, ninguém vai sustentar nós. O nós tiver velho, quem vai cuidar de nós? Não tem criança nascendo, né? O povo cultua outras coisas. Sentimentos de morte. Aí a gente entra em vários aspectos que não vamos tratar por aqui, mas aí se dissemina, né, a anticoncepção como se é um negócio banalizado mesmo. Deus é Deus de vida, de vida, de vida. E eu podia ficar aqui falando só, Deus é Deus de vida, Deus é Deus de vida, Deus é Deus de vida, Deus é Deus de vida. Se for para casa e você lembrar que eu falei, Deus é Deus de vida, tá bom. Escreve um papel assim, ó, bota na sua geladeira, Deus é Deus de vida. Quando alguém te mandar uma foto lá no WhatsApp, que você já vê que é uma coisa estranha, você nem abre, você apaga, entendeu? Não vamos ficar exaltando a cultura de morte. Deus é Deus de vida. E o Espírito Santo, Ele deseja gerar vida em você. Ele deseja ser a vida da tua vida. E parece tudo complexo, né? Quando eu estava estudando as coisas, eu estou, gente, a criação do mundo é algo tão complexo. Não tem como a gente desacreditar em Deus. Não tem como a gente não entender que Deus é Deus de vida, que gera a vida, que forma a vida.
Até nas teorias científicas, né, mais sofisticadas. Quando a gente pensa lá no Big Bang, o Big Bang, a teoria é que, né, de uma partícula infinitamente pequena, houve uma explosão de massa e se formou o universo. Gente, quem que é capaz de botar uma pressão tão grande para numa partícula infinitamente pequena caber o universo todo, se não for Deus? Se não for Deus. E é mistério, gente, ele existe antes de tudo. Ah, mas o que tinha no início? Tinha Deus, gente. Como Deus surgiu? É Deus, é mistério. Não tem como falar assim, ai meu Deus, Deus surgiu assim, né? Deus surgiu no Big Bang. Não surgiu, ele estava lá, pressionando toda a massa numa partícula infinitamente pequena. Mas falei. E eu quero dizer a você que Deus deseja que você saia desse seara com uma ânsia de vida, com uma vontade de vida que você nunca sentiu. Deus quer que você saia daqui com essa ânsia de viver, de ser aquilo que Ele quer, de fazer aquilo que Ele quer. Seja na saúde, seja na doença, seja no emprego, seja no desemprego. Seja estando bem da saúde mental, seja não estando. Quanto mais nós nos afastamos, né, dessa vida que é Deus, mais nós caímos nesse sentimento de morte. E eu digo isso porque eu caí no sentimento de morte, por me afastar dessa vida que é Deus. Já testemunhei isso aqui em outros searas, passei por depressão, por ansiedade, mas eu vejo que a raiz de tudo isso que eu passei foi conforme eu fui me afastando dessa vida que é Deus. Eu sempre gostei muito de servir no grupo de oração. Sempre servi. Cheguei em Viçosa, a primeira coisa que eu cacei foi que me contaram que tinha grupo de oração na universidade. E aí eu já cheguei com o meu olho atento. Na época era calor, e calor só anda em bando, né? Nossa Deus. Aí a gente foi tomar vacina, foi todo mundo tomar vacina junto de febre amarela, até bonito. Todo mundo lá na divisão de saúde tomou vacina de febre amarela. Aí a gente desceu, foi lá pro DCE. Aí, olha, eu no DCE, calor, eu fico, gente, o que eu estava fazendo ali? Mas eu sei o que eu estava fazendo ali. Porque aí teve um dia que chegou um pessoal tocando umas músicas, chegou uma menina vestida de palhaço, a Tainá, muito minha amiga agora, e distribuindo flor, e aquele negócio, eu, gente, que trem interessante. E aí eu lembro que a camisa da pessoa estava lá, Gol Imaculado Coração de Maria, sexta-feira, 12h15, na capela do FV. Falei, é lá que eu vou. É lá que eu vou. E aí deu a sexta-feira, eu acho que na primeira sexta-feira não teve grupo. Aí eu cheguei e fiquei chateada, né? Capela não tinha ninguém. Aí o pessoal, não, começa na segunda semana de aula. Eu falei, Aí fui lá. Eu lembro que a pregação foi do... Lembra na época que estava em alta aquele meme dos galhos secos da árvore qualquer? Dos galhos secos. Aí, a pregação foi dar palavra, né, desse meme, eu só conseguia lembrar do meme. E a lembrancinha era um galho seco com uma florzinha, né? E eu tô assim, meu Deus, gente, que povo criativo, né? Vai eu com meu pedacinho de pau lá para casa, com uma florzinha vermelha na ponta. Mas ali já era ânsia de vida. Deus falou, não, eu te trouxe aqui para a vida, minha filha. Comecei a participar do Imaculado. Chegar ao final das pregações, partilhava. Aí, quando tinha 6 meses que eu estava no Imaculado, eu acho, aí a menina veio conversar comigo, a Maiara. Aí ela, você é a menina que partilha? Aí eu, acho que sou, né? Você é a menina que partilha? Eu falei, acho que sou. Queria conversar com você. Aí foi conversar comigo, né? Aí depois também, eu fiz disciplina com o Patrick, que era coordenador do grupo na época. A gente fazia cálculo juntos, sofria nos cálculos juntos. E me chamaram para servir no Imaculado. E aí era aquela ânsia, aquela sede de vida, né? Servindo ali no Imaculado, servi até casar, né? Casei. E aí, quando eu casei, né? Foi em 2020. Casei em janeiro. Estava junto com o Paulo na coordenação do Seara em fevereiro. Quando foi em março, trancou tudo, fechou tudo, acabou tudo.
E ali eu estava, quando deu a pandemia, eu descobri que eu estava grávida. Então você imagina que doideira, né? Lockdown, não pode sair, aquele trem que pegar Covid, o menino morre, aquele negócio, aquela confusão. Ali já começou a atrapalhar minha cabeça um pouco. E aí depois que atrapalhou minha cabeça um pouco, aí voltou as atividades do MUR, só que online. Continuei participando dos grupos de oração, aquilo foi me sustentando. Mas chegou uma fase, eu estava com o Giovanni pequeno, eu falei, gente, eu não vou dar conta de ficar servindo, não. E eu fui me afastando. Mas eu não me afastei só do grupo de oração. Eu me afastei da intimidade com o Espírito Santo também. E aí que foi a brecha que levou à entrada da morte. Pesado, né? Mas foi. Aí, eu já comecei a apresentar um quadro depressivo, mas ali na pandemia, sem a gente saber o que fazia, sem falar, para que médico que vai, para que coisa que faz, e engravidei do Josué. Giovanni tinha 11 meses e eu estava grávida, ainda aquele monte de restrição da pandemia. Na época eu defendi o mestrado assim muito depois, que eu tive o Giovanni, eu não consegui escrever nada, fui conseguir escrever e defender dia 6 de novembro. E Giovanni fazia aniversário dia 27 de novembro. E no dia 6, eu já sabia que eu estava grávida. E defendi sabendo. Tipo assim, eu não tinha feito teste não, mas eu sabia. E aí eu fico assim, gente, isso foi gerando. Aí, quem é mãe sabe que já tem a depressão pós-parto, né? Algumas pessoas, eu já tinha predisposição para ter, eu já estava numa depressão. E aí eu só fui afundando, só fui afundando, só fui afundando, só fui afundando, só fui afundando. E quanto mais eu afundava, eu não conseguia sair para um socorro. Mateus continuou servindo, né, no grupo de oração de Santo Antônio, mas eu não conseguia forças para ir ajudar no grupo de oração. Eu não conseguia voltar para o grupo de oração do Imaculado, porque estava com 2 meninos pequenos, não conseguia fazer nada, e aquilo foi gerando morte, foi gerando morte, foi gerando morte, até um ponto que eu achei que eu não sentia mais a Deus. E eu me peguei num ponto assim, eu falei, Senhor, eu sempre confiei tanto em Ti, o que eu arrumei? Eu não faltava a missa, não. Mas, o que eu arrumei? E a gente vai se perdendo em saber que a gente está ligado tão intimamente com Deus, que Ele está ali para tudo. E eu lembro que meio a esse caos, né? Aí eu voltei a servir no Imaculado, porque eu senti uma necessidade. Giovanni começou na escolinha, e aí eu ia com Josué. E aquilo foi me retomando a vida, foi me retomando a vida. Vou chorar. Rafael está aqui também, né? Serviu junto. E estar ali em contato com os meus irmãos, e poder estar ali, e poder rezar na medida que eu conseguia. De ter vez de não conseguir na reunião de núcleo, ter vez não consegue no grupo, e cada um pegava um menino para cuidar. Quando estavam os 2 meninos lá, era a Tainara com o menino, Daiane com outro menino, cada um com um menino. E aquilo foi trazendo de volta a vida. E eu já partilhei isso aqui, eu fui chamada, né, para pregar no Ceará pelo Serginho, e eu estava assim, destruída, e eu falei, Deus, o que você quer com isso? Eu estou destruída, o que eu vou falar para esse povo? E aquilo foi cura, e aquilo foi vida, e foi vindo vida, foi vindo vida, foi vindo vida. E quando a vida vem vindo, a gente tem vontade de viver, e a gente tem vontade de levar a vida às outras pessoas. E se eu estou aqui anunciando para você, é porque Deus me livrou do sentimento da morte pela ação do Espírito Santo. No grupo de oração, rezando ali com os meus irmãos, clamando o Espírito Santo no meu dia a dia, Deus foi fazendo a vida voltar, a vida voltar, a vida voltar. E essa vida que voltou para minha família, porque eu estava muito estressado com os meninos, naquela confusão. E aí você começa a ter mais paciência. E isso vai gerando vida, desejo de vida neles também. Deles se empolgarem de vir para o Cearinho. Eu vou lá na oração, mamãe, eu vou lá no Ceará. Coloca a blusa de oração em mim, né? Estou com a blusa do Ceará. Coloca a blusa de oração para eu ir. De perguntar de Deus, de ter sede de Deus. De fazer umas perguntas que eu nem sei responder. E aí Deus bota a gente para estudar, né? Mas Deus, Ele quer gerar vida em você. Gerar vida pela ação do Espírito Santo. Se você se encontra, né, com crise de ansiedade, com depressão, seja o que for, está muito triste. Nem foi diagnosticado que você está com depressão. Mas hoje Deus deseja colocar em seu coração um desejo de vida.
Porque é Ele quem dá a todos a vida. É a você que Ele dá a vida. É Ele quem te dá a vida. E é vida em abundância, não é vida pouca não. É vida plena em abundância. E eu te pergunto, você deseja experimentar dessa vida? Nossa, gente, eu não sinto firmeza não. Você deseja experimentar dessa vida? Então vamos rezar? Vamos rezar? Vamos pedir ao Espírito Santo, ó. O Espírito Santo é a tua vida. O Espírito Santo que é a tua vida. Nós vamos pedir a Ele que é a nossa vida, para trazer vida nova ao nosso coração. Se você estiver com sono, não fecha o olho não. Só estende suas mãos. E vai dizendo ao Espírito Santo, vem ser vida em mim, Espírito Santo. Vem ser vida em mim, Espírito Santo. O Senhor que é a vida da minha vida. Vem ser vida em mim, Espírito Santo. Vem trazer nova vida, desejo de vida ao meu coração, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem ao meu coração. E nós vamos cantar essa música, porque para que a gente receba a vida, nós temos que nos colocar disponível para essa vida. Então nós temos que nos render. Nós temos que nos entregar. Então nós vamos cantar isso. Se sua mão estiver doendo muito lá em cima, você pode pôr um pouquinho mais para baixo, mas não abaixa ela não. Se estiver doendo na mão, você reveza, né? Quarto dia de retiro é puxado, mas aí você vai revezando, mas não pode deixar não. Porque nós vamos rezar que hoje nós nos rendemos. Então para render a gente tem que estar disponível. Se você quiser abrir os braços assim, ó, como quem rende também pode. Mas agora é momento da gente se render, para que o Espírito Santo venha gerar vida em nós. Senhor, hoje eu me rendo. Senhor, hoje eu me reconheço rendo. que nada eu posso. Eu reconheço fazer que sem nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim. Então sejas tudo Dependente em eu mim. quero ser. Dependente eu quero ser Do teu Espírito. Do teu Espírito. Vamos voltar lá no início. Senhor, hoje eu me rendo. Senhor, hoje eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo Então em mim. sejas tudo em Dependente mim. eu quero ser. Dependente eu quero ser Do teu Espírito. Do teu Espírito. Para que quando eu falar que seja você. Para que quando eu falar No meu que seja caminhar, você. que seja você. No meu caminhar que seja E quando eu você. cantar, que seja você. E quando eu cantar, que seja Que você. seja você. Que seja você. E no meu olhar, que seja o teu olhar. E no meu olhar, que seja No o toque teu das olhar. minhas mãos, No que toque sejam das suas minhas mãos, que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, se não for pra eu nem viver quero assim, viver.